eu sou a Cris e eu estou aqui para mais uma aula sobre o Espiritismo. E hoje eu vou falar com você sobre o corpo físico, o espírito e o perispírito. O que vem a ser espírito, afinal de contas, não é? Kardec faz essa pergunta, está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta número 23, ele faz a pergunta: o que é espírito? E os espíritos superiores respondem: é o princípio inteligente do universo. Com essa resposta, podemos entender que os espíritos são seres inteligentes, criados por Deus e que habitam todo o universo. Portanto, não vamos pensar que tem vida apenas aqui neste planeta Terra. Não, nós vamos falar futuramente sobre isso, mas já saibam que há vida em outros planetas. A vida está por todo o universo. Mas como será que é o espírito? Kardec nos diz isso no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 1, item 55. Ele diz: o espírito é uma chama, é uma chispa, é uma centelha, ou seja, o espírito é como se fosse uma luz, uma fagulha de luz. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral. Aqui se não poderia atribuir forma determinada. Ora, uma vez que o espírito se diz que é uma chama, uma centelha, como se fosse uma luz, é claro que não tem forma definida. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Portanto, todo e qualquer espírito, não importa se é inferior ou superior, vai ter um envoltório. Que às vezes as pessoas dizem assim: espírito puro não tem mais envoltório. Tem sim, sempre vai ter. Só que esse perispírito, esse envoltório, ele vai se eterizando. Ele vai ficando mais sutil à medida que evolui. Tanto que nos espíritos puros, ele é tão sutil e tão eterizado que ele quase se confunde com o espírito. Mas ainda há este envoltório. Então, todos os espíritos, sem exceção, mesmo os mais puros, ainda assim têm um envoltório que Kardec deu o nome de perispírito. Depois eu vou dizer para vocês o porquê desse nome. De sorte que para nós a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem. É importante nós sabermos o seguinte: Kardec que deu esse nome, perispírito, mas a ideia desse envoltório, ela vem desde a antiguidade. Paracelso já dizia que era o corpo astral. Paulo de Tarso, no Novo Testamento, diz que é o corpo espiritual, incorruptível, né, para diferenciar do corpo físico e do espírito, né? Aí ele continua: porém, o perispírito por si só não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Olha só, duas coisas importantes aqui. Primeiro, o perispírito não é o espírito. Então, o perispírito é o envoltório, não vamos confundir isso, tá? E ele diz: o perispírito não pensa. Interessante isso. Significa que todas as nossas aquisições intelectuais e morais são do espírito. Uma vez que pela morte do corpo físico o que se perde é o corpo físico e não o espírito, significa que, olha, isso é fantástico. Tudo que nós aprendemos em uma vida não se perde, porque está no espírito. E o espírito não morre, o espírito não se perde. Então, todas as aquisições morais e intelectuais vão se acumulando no nosso espírito. Uma vez adquirido, não se perde mais. Eu vou falar também sobre isso mais para frente, tá?
é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. Eu vou colocar aqui agora um desenho só para ilustrar, né, que o espírito é como se fosse mesmo uma chama, uma luz, uma centelha, sem uma forma determinada, mas ele nunca está sozinho, já disse, ele tem sempre um envoltório, certo? Mas Kardec pergunta aos espíritos superiores, lá na questão 93, a pergunta é a seguinte: o espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretendem alguns, envolvido numa substância qualquer? E os espíritos respondem: o espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Isso é uma característica, uma propriedade do perispírito, poder se elevar, né, na atmosfera. Mas eu vou falar sobre as propriedades do perispírito bem lá para frente, tá? Que são muitas mesmo. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito. Por isso, então, que Kardec deu o nome de perispírito, porque como o perisperma envolve a semente, o perispírito envolve o espírito. Vamos pensar num fruto, vamos pensar no abacate, por exemplo, né? O abacate, ele tem aquela casquinha fina por fora, seria como se fosse o nosso corpo físico. Se você tirar aquela casquinha do abacate, sem machucar o abacate, e mostrar para alguém, ó, que fruta é essa, a pessoa vai dizer assim para você: é um abacate, embora não tenha a casca. Exatamente. O perispírito, ele tem a forma do corpo físico. Da mesma forma que o abacate sem a casca continua sendo o abacate. Da mesma forma, nós, quando perdemos o nosso corpo físico pelo fenômeno da morte, nós ainda assim continuamos no mundo espiritual com a nossa forma igual a que tínhamos. Porque o perispírito tem a forma do corpo físico. Fazendo essa comparação, o corpo nosso seria como se fosse a casquinha do abacate. E dentro está o perispírito, que, se você olhar por fora, tem a mesma aparência. E lá dentro, né, o caroço do abacate, a semente do abacate, seria o espírito. Embora essa comparação já não é tão boa, porque vimos que o espírito não tem forma, né, porque é uma luz, mas é só para fazer uma analogia, uma comparação. Então, na verdade, o homem, ele é formado por 3 corpos, enquanto ele está aqui vivo, encarnado. Ele tem o corpo físico, ele tem o perispírito e ele tem o espírito. O espírito fica lá dentro, o perispírito envolvendo esse espírito e o corpo físico envolvendo casquinha do perispírito, certo? Quando nós morremos, nós perdemos o corpo físico e continuamos vivendo com o espírito e o perispírito. Então aqui eu estou mostrando para vocês o perispírito, que estaria como um envoltório do espírito. Olha lá, o espírito está lá dentro, né, que é essa luz, essa chama, e o perispírito envolvendo esse espírito. Paulo de Tarso, como eu já disse, denominou como corpo espiritual ou corpo incorruptível, tá? Percebam aí nessa foto, nessa figura, que nesse desenho, né, que o perispírito toma a forma do corpo físico. Depois também mais para frente nós vamos ver por que isso acontece e de que forma que isso acontece, né? Isso começa desde da concepção, né, quando a pessoa vai ser formada, mas vai ficar um pouquinho mais para frente, não hoje. Kardec ainda faz a seguinte pergunta no Livro dos Espíritos, está lá na pergunta número 135, ele diz: existe no homem outra coisa que o espírito e o corpo? Ele está insistindo nessa questão para ficar muito bem explicado, né?
além do espírito que nos anima e desse corpo físico, tem alguma outra coisa? E os espíritos respondem, sim, existe um laço que une a alma ao corpo. Ele dizendo isso, existe um laço que une a alma ao corpo, nós podemos entender que é justamente o perispírito que faz com que o espírito fique encaixadinho no corpo físico. É ele que mantém o espírito dentro do nosso corpo, embora vai poder sair, eu vou explicar mais pra frente, mas por enquanto vamos pensar assim, tá? Nós temos o nosso corpo físico e o perispírito. O corpo físico é totalmente material, o espírito é totalmente imaterial e o perispírito é semimaterial. Por isso que ele consegue se unir com o corpo físico, fazendo com que o espírito fique ali quietinho dentro do corpo físico, tá? Então, ele pergunta, qual é a natureza desse laço? E os espíritos respondem, semimaterial. Quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo, e necessário para que possam comunicar-se um com o outro. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente, a matéria atua sobre o espírito. Olha que interessante também, o espírito afeta a matéria e a matéria afeta o espírito. Como que pode, por exemplo, o espírito atuar sobre a matéria? Doenças psicossomáticas, por exemplo. Já não disse que o pensamento está no espírito? O nosso pensamento pode nos curar e pode nos matar. É o espírito atuando sobre a matéria. E de que forma que a matéria atua sobre o espírito? Por exemplo, quando escutamos uma música muito harmoniosa, essa música é uma coisa exterior, vai afetar o nosso espírito. Assim como uma música altamente pesada, grosseira, vamos dizer assim, também afeta, de modo mais prejudicial, né? No sentido assim, que pode haver desequilíbrios por conta de vibrações mais pesadas. Como, por exemplo, você olhar uma pintura de um pintor espiritualizado e olhar uma pintura mais grosseira. A pintura vai afetar o seu espírito, né? A gente sente, você começa a prestar atenção nas coisas externas, a forma como te afetam, até as pessoas. Tem pessoas que chegam e você se sente muito bem. Tem pessoas que chegam e você não se sente bem. Tem lugares que você entra, você precisa sair. Ou passa muito mal lá dentro. E tem lugares que você entra, meu Deus, que delícia, que paz, que harmonia, que gostoso. Então, um afetando o outro, né? Como diz aqui a resposta dos espíritos. A gente fala sobre alma, espírito, tem alguma diferença? Olha, basicamente não. É que a gente fala o seguinte, a alma é quando estamos encarnados. Por exemplo, o espírito está dentro de um corpo físico, aí a gente diz que é alma. E espírito quando está no mundo espiritual. Tanto que Kardec pergunta também, na questão 134 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, o que é alma? E os espíritos respondem, um espírito encarnado. Encarnado é que está vivo no corpo físico, né? Então, o que é a alma? É o espírito quando está dentro do corpo físico. Aí ele diz, o que era a alma antes de se unir ao corpo? E os espíritos respondem, espírito. Então, fora do corpo é espírito, entrou no corpo é alma. Mas, basicamente, é a mesma coisa, tá? Bom, vou agora mostrar uma outra foto para vocês, que é o corpo físico, né? Que é apenas uma casquinha. Lembram quando eu falei da casquinha do abacate? Dentro do corpo físico está o perispírito, que lá dentro está o espírito. Então, também vou mostrar agora os três desenhos juntos. E só para não ficar dúvida, então, o perispírito é o laço que prende o espírito ao corpo. A forma do perispírito é a forma humana. Tanto que quando desencarnamos, os videntes nos veem como éramos quando vivos, né? Lembra quando o Chico fala, eu tô vendo um espírito aqui que ele é
ele é alto, ele usa não sei o que, ou ele fala, né, das características e diz assim, quem que é? E a pessoa diz, nossa, meu tio, só pelas características já diz quem que é, porque o perispírito vai manter a forma do nosso corpo. Todos nós somos espíritos. Quando encarnados, possuímos um corpo material, um corpo espiritual e o perispírito. E quando desencarnados, perdemos o corpo físico e continuamos vivendo com o corpo espiritual e o perispírito. Gente, eu vou encerrar agora essa aula. Vão ficar aí essas definições para vocês. Meditem bastante, reflitam, tentam entender certinho a diferença do perispírito com o espírito. Se tiver alguma dúvida, podem colocar nos comentários que eu respondo. Às vezes as pessoas ficam com vergonha, pensam assim, eu não vou fazer essa pergunta porque é muito básica, eu tenho vergonha. Gente, se tem a dúvida, é porque a pergunta ela é importante, né? E eu terei o imenso prazer em responder. E explico quantas vezes for necessário para que a pessoa possa compreender e entender. Às vezes é alguma coisa assim básica, mas a pessoa não entendeu. E basta explicar de um outro jeitinho, aí a pessoa passa a entender. Então não fiquem com vergonha, perguntem que eu vou responder, tá certo? Termino essa aula com uma prece de Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico Xavier. Ele diz o seguinte: Senhor, ensina-me a ver as minhas próprias faltas, auxiliando-me a corrigi-las, para que eu faça o melhor de mim, segundo os teus desígnios. Entretanto, Senhor, apaga-me a vocação de descobrir as faltas alheias, a fim de que a tua paz me fortaleça o coração. Assim seja. Um ensinamento dos melhores, que nós devemos olhar para as nossas faltas para nos corrigir e não olhar as faltas alheias, olhar apenas as nossas. Uma boa semana para todos vocês. Até quarta, se Deus quiser.